A Hermenêutica do Sujeito, de Michel Foucault. Trechos sobre a parresia. Um problema então se coloca. O que se passa com o discurso do mestre? Existiria neste jogo da ascese, isto é, no jogo da subjetivação progressiva do discurso verdadeiro, uma parcela a se atribuir ao discurso do mestre e à maneira pela qual ele se desdobra? É aí que encontramos, creio, aquela noção que mencionamos muitas vezes e cujo estudo gostaria de começar hoje, a noção de parresia. A parresia é, no fundo, o que corresponde, do lado do mestre, à obrigação de silêncio do lado do discípulo. Assim como o discípulo deve calar-se para operar a subjetivação de seu discurso, o mestre, por sua vez, deve manter um discurso que obedece ao princípio da parresia, desde que pretenda que o que ele diz de verdadeiro torne-se, enfim, ao termo de sua ação e direção, o discurso verdadeiro subjetivado do discípulo. Etimologicamente, parresia é o fato de tudo dizer. Franqueza, abertura de coração, abertura de palavra, abertura de linguagem, liberdade de palavra. Os latinos traduzem geralmente parresia por libertas. É a abertura que faz com que se diga, o que se tem a dizer, com que se diga o que se tem vontade de dizer, com que se diga o que se pensa dever dizer, porque é necessário, porque é útil, porque é verdadeiro. Aparentemente, libertas ou parresia é essencialmente uma qualidade moral que se requer, no fundo, de todo sujeito que fala. Posto que falar implica dizer o verdadeiro, como não impor, à maneira de uma espécie de pacto fundamental, a todo sujeito que toma a palavra que diga o verdadeiro porque o crê verdadeiro? Mas, e este é o ponto que gostaria de realçar, este sentido moral geral da palavra parresia assume na filosofia, na arte de si mesmo, na prática de si de que lhes falo, uma significação técnica muito precisa e, creio eu, muito interessante no que concerne ao papel da linguagem e da palavra na ascese espiritual dos filósofos. Temos incontáveis provas e indícios de que isto tenha um sentido técnico. Tomarei apenas um pequeno texto. Foi escrito por Arrianos como prefácio aos Diálogos de Epiteto. Como sabemos, os textos de Epiteto de que dispomos representam apenas uma parte dos colóquios que foram conservados, justamente sob a forma daqueles hiponemata de que falei há pouco, por um dos seus ouvintes. Assim, Arrianos escutava, tomava notas, fazia hiponemata e decide publicá-los. Decide publicá-los porque muitos textos circulavam na época sob o nome de Epiteto, e ele pretendia dar uma versão que certamente era a sua, mas que lhe parecia a mais fiel e, consequentemente, a única capaz de autentificar. Autentificar o quê nos colóquios de Epiteto? Em uma pequena página que serve de introdução aos diálogos, Arrianos afirma, abre aspas, quanto a tudo o que ouvi deste homem enquanto ele falava, esforcei-me tendo-o escrito grapsamenos. Fecha aspas. Temos aí, pois, a escuta da palavra. Ele escuta, em seguida escreve.
tendo escrito tanto quanto possível com seus próprios termos, com suas próprias palavras. Emprega o termo ônoma, abre aspas, tendo transcrito com as próprias palavras, tentei conservá-las emalto, entre parênteses, para mim. Eis esteron, em vista do futuro, sob a forma de hipomnemata. Fecha aspas. Encontramos aí exatamente tudo o que lhes dizia há pouco. Escuta-se, escreve-se, transcreve-se o que foi dito. Arrianos insiste no fato de que ele realmente retomou, entre aspas, as próprias palavras e constitui os hipomnemata, espécies de anotações de coisas ditas. Ele os constitui realto, entre parênteses, para ele próprio, eis histeron, entre parênteses, em vista do futuro, isto é, em vista precisamente de constituir uma paraskeuê, entre parênteses, um equipamento, que lhe permitirá utilizar tudo aquilo quando a ocasião se apresentar. Acontecimentos diversos, perigos, infortúnios, etc. O que representam os hiponemata que ele irá então publicar? Dianoia kai parresia, o pensamento e a liberdade de palavras próprios de Epiteto. Assim, parece-me muito importante a existência destas duas noções e sua justaposição. Publicando os hiponemata que fez para si, Arrianos atribui-se como tarefa, portanto, restituir o que as outras publicações não souberam fazer. Dianoia, o pensamento, o conteúdo de pensamento que era, pois, o de Epiteto em seus colóquios. E parresia, sua liberdade de palavra. Poderíamos dizer, e interromperei aqui, antes de prosseguir na próxima vez o estudo da parresia, que no fundo aquilo de que se trata na parresia é uma espécie de retórica própria ou de retórica não retórica que deve ser a do discurso filosófico. Conhecemos certamente a enorme separação, o enorme conflito que, da Grécia clássica até o fim do Império Romano, opôs incessantemente filosofia e retórica. Conhecemos a intensidade que este conflito assumiu na época de que lhes falo, séculos I e II. A crise aguda que se desenvolveu no século II. Com efeito, é precisamente sobre esta superfície de conflito que se deve definir a parresia. Parresia é a forma necessária ao discurso filosófico, porque, conforme o próprio Epiteto afirmava, como lembramos, em um colóquio de que lhes falei há pouco, uma vez que se utiliza o logos, é preciso que exista uma lexis, abre parênteses, uma maneira de dizer as coisas, fecha parênteses, e que exista um certo número de palavras que sejam escolhidas de preferência a outras. Portanto, não pode haver logos filosófico sem esta espécie de corpo de linguagem que tem suas qualidades próprias, sua plástica própria, e tem seus efeitos patéticos que são necessários. Mas, quando se é filósofo, o que é necessário à maneira de regrar os elementos verbais, elementos que têm por função agir diretamente sobre a alma, não deve ser a arte, a técne da retórica. Deve ser outra coisa que, ao mesmo tempo, é uma espécie e uma ética, é uma arte e uma moral, e a que chamamos parresia.
para que o silêncio do discípulo seja um silêncio fecundo, para que, no fundo deste silêncio, se depositem como convém as palavras de verdade, que são as do Mestre, e para que o discípulo possa fazer dessas palavras algo de seu, que o habitará no futuro a tornar-se ele próprio sujeito de veridicção, é preciso que, do lado do Mestre, o discurso apresentado não seja um discurso artificial, fingido, um discurso que obedece às leis da retórica e que vise na alma do discípulo somente efeitos patéticos. É preciso que não seja um discurso de sedução. É preciso que seja um discurso tal que a subjetividade do discípulo possa dele apropriar-se e que, apropriando-se dele, o discurso possa alcançar o objetivo que é o seu, a saber, ele próprio. Ora, para isto é preciso que do lado do Mestre haja um certo número de regras. Regras que, uma vez mais, incidam não sobre a verdade do discurso, mas sobre a maneira pela qual o discurso de verdade será formulado. E estas regras da formulação do discurso de verdade constituem a parresia, a libertas. Pois bem, são estas regras do discurso de verdade, vistas do lado do Mestre, que tentarei explicar-lhes na próxima vez. Aula de 10 de março de 1982. Primeira hora. A parresia como atitude ética e procedimento técnico no discurso do Mestre. Os adversários da parresia, lisonja e retórica. A importância dos temas da lisonja e da cólera na nova economia do poder. Um exemplo. O prefácio ao 4º livro das Questões Naturais de Sêneca, abre parênteses, exercício do poder, relação consigo, perigos da lisonja, fecha parênteses. A sabedoria frágil do príncipe, os pontos da oposição, parresia retórica, a separação entre verdade e mentira, o estatuto de técnica, os efeitos de subjetivação, conceitualização positiva da parresia, o periparresias de Filodemo. Tentei mostrar-lhes que a ascese no sentido de asqueses, no sentido que os filósofos gregos e romanos davam a este termo, tinha por papel e por função estabelecer um vínculo entre o sujeito e a verdade. Vínculo tão sólido quanto possível e que permitisse ao sujeito, quando tivesse atingido sua forma acabada, dispor de discursos verdadeiros que ele devia ter e conservar à mão e que poderia dizer a si mesmo a título de socorro e em caso de necessidade. Portanto, a ascese é este o seu papel, constitui o sujeito como sujeito de veridicção. É o que tentarei explicar-lhes e que seguramente nos conduziu aos problemas técnicos e éticos das regras de comunicação destes discursos verdadeiros. A comunicação entre quem os detém e quem deve recebê-los, e deles fazer um equipamento para a vida. Na problemática, abre aspas, técnica e ética da comunicação do discurso verdadeiro, fecha aspas, o que devia naturalmente se produzir, dada a maneira como a questão era posta, era que, consideradas do lado do discípulo, a técnica e a ética do discurso verdadeiro não estivessem evidentemente centradas no problema da palavra. A questão acerca do que o discípulo tinha a dizer, devia e podia dizer, a rigor não se colocava,
ou pelo não como questão primordial, essencial, fundamental. Mas o que se impunha ao discípulo como dever e como procedimento, dever moral e procedimento técnico, era o silêncio, um certo silêncio organizado, obediente a algumas regras plásticas, implicando também alguns signos de atenção que eram fornecidos. Portanto, uma técnica e uma ética do silêncio, uma técnica e uma ética da escuta, também uma técnica e uma ética da leitura e da escrita, que são igualmente exercícios de subjetivação do discurso verdadeiro. E assim, somente quando consideramos o lado do mestre, isto é, daquele que deve liberar a palavra verdadeira, é que naturalmente encontramos o problema. O que dizer, como dizer, segundo quais regras, segundo quais procedimentos técnicos e quais princípios éticos? É em torno desta questão, ou melhor dizendo, é no próprio cerne desta questão que encontramos a noção de que comecei a falar-lhes na última vez, a noção de parresia. O termo parresia refere-se, a meu ver, de um lado, à qualidade moral, à atitude moral, ao ethos, se quisermos, e de outro, ao procedimento técnico, à techné, que são necessários, indispensáveis para transmitir o discurso verdadeiro a quem ele precisa para a constituição de si mesmo como sujeito de soberania sobre si mesmo e sujeito de veredicção de si para si. Portanto, para que o discípulo possa efetivamente perceber o discurso verdadeiro como convém, quando convém, nas condições em que convém, é preciso que este discurso seja pronunciado pelo mestre na forma geral da parresia. A parresia, como lhes lembrei na última vez, é etimologicamente o tudo dizer. A parresia diz tudo, ou melhor, não é tanto o tudo dizer que está em questão na parresia. Na parresia, o que está fundamentalmente em questão é o que assim poderíamos chamar de uma maneira um pouco impressionista. A franqueza, a liberdade, a abertura que fazem com que se diga o que se tem a dizer, da maneira como se tem vontade de dizer, quando se tem vontade de dizer e segundo a forma que se crê ser necessário dizer. O termo parresia está tão ligado à escolha, à decisão, à atitude de quem fala, que os latinos justamente traduziram parresia pela palavra libertas. O tudo dizer da parresia tornou-se libertas, a liberdade de quem fala. E muitos tradutores franceses utilizam para traduzir parresia, ou traduzir libertas neste sentido, a expressão franc parler, franco falar, tradução que, como veremos, me parece a mais adequada. É esta noção de parresia, libertas, franco falar, que gostaria agora de estudar um pouco mais. Parece-me que, se quisermos compreender o que são parresia, ethos e techné, a atitude moral e o procedimento técnico requeridos da parte de quem fala, do mestre e de quem dita, talvez seja melhor começando por uma análise um pouco negativa, confrontar a parresia com duas figuras que são adversas. Esquematicamente, pode-se dizer que a parresia, o franco falar, do mestre tem dois adversários. O primeiro é um adversário moral, ao qual se opõe diretamente contra o qual deve lutar. O adversário moral do franco falar
é, pois, a lisonja. Em segundo lugar, o franco-falar tem um adversário técnico. O adversário técnico é a retórica. Retórica em relação à qual o franco-falar tem de fato uma posição muito mais complexa do que em relação à lisonja. A lisonja é o inimigo. O franco-falar deve dispensar a lisonja e dela livrar-se. Em relação à retórica, o franco-falar deve dela liberar-se, não tanto nem unicamente para expulsá-la ou excluí-la, mas antes, uma vez em relação às regras da retórica, poder dela servir-se nos limites muito estritos e sempre taticamente definidos em que ela é verdadeiramente necessária. Oposição, combate, luta contra a lisonja, liberdade, liberação em relação à retórica. Observemos que a lisonja é o adversário moral do franco-falar. Quanto à retórica, se quisermos, seria seu adversário ou parceiro ambíguo, mas parceiro técnico. Estes dois adversários, a lisonja e a retórica, são, aliás, profundamente ligados um ao outro, pois o fundo moral da retórica é sempre a lisonja, e o instrumento privilegiado da lisonja é, bem entendido, a técnica, e, eventualmente, as astúcias da retórica. Primeiramente, o que é a lisonja e em que, por que o franco-falar deve a ela se opor? É bastante significativo que em todos os textos deste período nos deparamos com uma abundante literatura sobre o problema da lisonja. É significativo, por exemplo, que haja um número muito maior de tratados, de considerações sobre a lisonja do que acerca das condutas sexuais ou acerca de problemas como as relações entre pais e filhos. Filodemo, de quem teremos de falar muitas outras vezes, um epicurista, escreveu um tratado sobre a lisonja. Plutarco escreveu um tratado sobre a maneira de distinguir o verdadeiro amigo daquele que não passa de um lisonjeador. E as cartas de Sêneca estão repletas de considerações referentes à lisonja. Curiosamente, voltarei, aliás, a este texto de uma maneira mais precisa. O prefácio da quarta parte das Questões Naturais, do qual poderíamos esperar qualquer coisa menos uma consideração sobre a lisonja, é, não obstante, inteiramente consagrado a este problema. Por que a lisonja é importante? O que faz com que a lisonja seja um risco moral tão importante na prática de si, na tecnologia de si? Pois bem, podemos facilmente compreendê-lo se aproximarmos a lisonja de outro efeito, outro vício que teve, naquela época, também ele um papel capital e que, de certo modo, a ela se equipara. Trata-se da cólera. Cólera e lisonja equiparam-se na questão dos vícios. Em que e como? Também a literatura sobre a cólera é enorme. Houve, aliás, um estudo que foi publicado na Alemanha, há algum tempo, creio que há mais de 60 anos, por alguém chamado Paul Rebel, sobre os tratados da cólera na época helenística e sob o Alto Império. Sobre o que versavam estes tratados sobre a cólera? Evidentemente, não vou alongar-me a respeito. Também aqui numerosos textos. Temos certamente o De Ira, de Sêneca, e o Tratado sobre o Controle ou o Domínio da Cólera, de Plutarco, e ainda vários outros. O que é a cólera? A cólera, por certo, é o arrebatamento violento. Arrebatamento incontrolado de alguém em relação a outro. Em relação a outro sobre quem o primeiro,
o que está encolerizado encontra-se no direito e em posição de exercer o seu poder, dele abusar. E quando consideramos estes tratados sobre a cólera, percebemos que esta questão é sempre tratada enquanto cólera do pai de família em relação à sua mulher, aos seus filhos, aos domésticos, aos escravos, ou ainda a cólera do patrão em relação aos seus clientes ou aos que dele dependem, a cólera do general em relação às suas tropas, e certamente a cólera do príncipe em relação aos seus súditos. Isto significa que a questão da cólera, a questão do próprio arrebatamento ou da impossibilidade de controlar-se, digamos mais precisamente, a impossibilidade de exercer o poder e a soberania sobre si mesmo, na medida e no momento em que se exerce a soberania e o poder sobre os outros. Esta questão coloca-se exatamente no ponto de articulação entre o domínio de si e o domínio sobre os outros, o governo de si mesmo e o governo dos outros. De fato, se naquela época a cólera teve uma importância tão grande, é certamente por se tratar de uma época em que se tentava, na medida do possível, o que foi feito durante séculos, digamos desde o começo do período helenístico até o fim do Império Romano. Colocar a questão da economia das relações de poder em uma sociedade na qual a estrutura da cidade não era mais predominante e na qual o aparecimento das grandes monarquias helenísticas, o aparecimento a fortiori do regime imperial, colocavam em novos termos o problema da adequação do indivíduo à esfera do poder, da sua posição na esfera do poder em que ele exerceria. Como seria o poder outra coisa senão um privilégio de estatuto que se exerce como e quando se quer em função mesmo deste estatuto originário? Como o exercício do poder se tornaria uma função precisa e determinada, cujas regras não estariam na superioridade estatutária do indivíduo, mas nas tarefas precisas e concretas que ele deve exercer? Como o exercício do poder se tornaria uma função e um ofício? É na ambiência geral deste problema que se coloca a questão da cólera. Ou, se quisermos, a diferença entre o poder e a propriedade é a seguinte: a propriedade é certamente o jus utendi et abuntendi. Nota de rodapé. Segundo os compiladores de Justiniano, o proprietário tem sobre a coisa uma plena potestas. 1, 2, 4, 4. Afirmação de princípio de um poder absoluto, que conhecerá uma fortuna singular. Na Idade Média, o direito erudito a reencontra e desenvolve. Os glossadores extrapolam um texto anódino do digeste, para dele retirar com êxito a fórmula: a propriedade é o jus utendi et abuendi. Números re sua abute putant. P. Orliac I. J. de Malafosse, Droit romain et ancien droit Paris. PUF 1961, página 58, fim da nota de rodapé. Quanto ao poder, é preciso definir um jus utendi, que permitirá fazer uso do poder sem jamais dele abusar. E a ética da cólera é uma maneira de distinguir aquilo que é uso legítimo daquilo que é pretensão de abuso do poder. É isto, portanto, sobre a cólera. A questão da lisonja,
O problema moral da lisonja constitui exatamente um problema inverso e complementar. O que é efetivamente a lisonja? Se a cólera é, pois, o abuso do poder pelo superior em relação ao inferior, compreendemos bem que a lisonja será para o inferior uma maneira de ganhar este poder maior que se encontra no superior, ganhar seus favores, sua benevolência, etc. Através do que e como o inferior pode ganhar os favores e a benevolência do superior? Como ele pode esvaziar e utilizar em seu próprio proveito o poder do superior? Através do único elemento, do único instrumento, da única técnica de que pode dispor: o Logos. Ele fala e é falando que o inferior pode ir alcançando, de certo modo, o poder maior do superior, conseguir dele obter o que quer. O lisonjeador serve-se da linguagem para obter do superior o que quer. Mas, servindo-se assim da superioridade do superior, ele a reforça. Reforça-a porquanto o lisonjeador é aquele que obtém o que quer do superior, fazendo-o-lhe crer que é o mais belo, o mais rico, o mais poderoso, etc. Em todo o caso, mais rico, mais belo, mais poderoso do que realmente é. Consequentemente, o lisonjeador pode conseguir desviar o poder do superior, dirigindo-se a ele com um discurso mentiroso, no qual o superior se verá com mais qualidades, força, poder do que tem. O lisonjeador é aquele que, por conseguinte, impede que se conheça a si mesmo como se é. O lisonjeador é aquele que impede o superior de ocupar-se consigo mesmo como convém. Temos aqui uma dialética, se quisermos, do lisonjeador e do lisonjeado, pela qual o lisonjeador, encontrando-se por definição em uma posição inferior, estará em relação ao superior em uma situação tal que, relativamente a ele, o superior estará como que impotente, uma vez que é na lisonja do lisonjeador que o superior encontrará uma imagem de si abusiva, falsa, que o enganará, colocando-o assim em situação de fraqueza relativamente ao lisonjeador, relativamente também aos outros e finalmente a si mesmo. A lisonja torna impotente e cego aquele a quem se dirige. É este, se quisermos, o esquema geral da lisonja. Há um texto muito preciso sobre o problema da lisonja. Há, aliás, uma série de textos. Gostaria de deter-me no de Sêneca, que se acha no prefácio ao 4º livro das Questões Naturais. Temos, então, parece-me, uma paisagem social e politicamente muito clara, permitindo definir um pouco o que está em jogo na questão da lisonja. Sêneca escreveu as Questões Naturais no momento em que, de certo modo, estava em retiro, tinha se afastado do exercício do poder político e escrevia a Lucílio, que era então procurador na Sicília, a famosa correspondência que ocupa os últimos anos de sua vida. Escreve a Lúcio. Escreve-lhe as cartas e é igualmente para Lúcio que redige as Questões Naturais que chegaram até nós, bem como o famoso Tratado de Moral que, ao contrário, não nos chegou. Portanto, escreve a Lucílio e envia-lhes os diferentes livros das Questões Naturais na medida em que os redige. Por razões que, aliás, não são claras, pelo menos diretamente claras para mim, ele começa o 4º livro das Questões Naturais, que é
creio, consagrado ao problema dos rios e das águas, por consideração sobre a lisonja. Vejamos o que ele diz. O texto começa assim: Tenho total confiança em ti. Sei perfeitamente que te conduzes bem e como convém no teu emprego de procurador. O que é conduzir-se bem no emprego de procurador? Pois bem, o texto o diz claramente. De um lado, ele exerce suas funções. Exerce-as sem, contudo, abandonar o que é indispensável para bem exercê-las, isto é, o otium e as literae, o ócio e as letras. Ócio estudioso aplicado ao estudo, à leitura, à escrita, etc. É isto que, a título de complemento, de acompanhamento de princípio regulador, é a garantia de que Lúcio exerça seu cargo de procurador como convém. É graças a isto, a esta justa combinação do exercício das funções com o otium estudioso, que Lúcio poderá manter suas funções, continere intra finis, contê-las em seus limites. E o que é conter seus limites à função que exerce? É, diz Sêneca, lembrar-se. E disto afirma ele: Tu, Lucílio, não esquecerás jamais de que tu não exerces o imperium, a soberania política em sua totalidade, mas uma simples procuratio. Nota de rodapé. Apreciais, pois, a julgar por vossas cartas, sábio Lúcio, a Sicília e o ócio que vosso emprego de governador possibilita. Officium procurationis otiosae. Vós sempre os apreciareis, desde que vos disponhais a manter-vos nos limites deste cargo, desde que imagineis que sois o ministro do príncipe e não o próprio príncipe. Fala em latim. Prefácio ao 4º livro das Questions Naturelles, página 455, fim da nota de rodapé. Portanto, a existência aqui destes dois termos técnicos é, a meu ver, muito significativa. Lúcio exerce bem o poder graças à reflexão estudiosa que acompanha o exercício de suas funções. E exerce-o bem na medida em que não se vê como um outro príncipe, como o substituto do príncipe, nem mesmo como o representante global do poder total do príncipe. Exerce seu poder como um ofício, definido pelo cargo que lhe foi conferido. Trata-se de uma simples procuratio, e, diz ele, a razão pela qual tu assim consegues, graças ao otium e ao estudo, exercer tuas funções nos limites de uma procuratio e não sob a presunção de uma soberania imperial, é que, afinal, estás contente contigo mesmo, sabes satisfazer-te contigo. Tibi tecum optimi convenit. Nota de rodapé. Vós, ao contrário, estáis tão bem convosco. Ide, página 455 e 56. Fim da nota de rodapé. Vemos, então, em que e como o otium estudioso pode desempenhar o papel de delimitação da função que ele exerce. Com efeito, enquanto a arte de si mesmo, cujo objetivo consiste em levar o indivíduo a estabelecer consigo uma relação adequada e suficiente, o otium estudioso faz com que o indivíduo não venha a situar o seu próprio eu, sua própria subjetividade, no delírio presunçoso de um poder que extrapola suas funções reais.
Toda a soberania que ele exerce situa-a em si mesmo, no interior de si mesmo, ou mais exatamente em uma relação de si para consigo. A partir daí, então, a partir desta lúcida e total soberania que exerce sobre si mesmo, poderá definir e delimitar o exercício de seu cargo somente às funções que lhe são atribuídas. Assim é, portanto, o bom funcionário romano. Penso que podemos empregar este termo. Ele pode exercer seu poder como bom funcionário, a partir justamente desta relação de si para consigo obtida pela sua própria cultura. Pois bem, diz ele, referindo-se a Lúcio, isto tu fazes, mas certamente há bem poucos homens capazes de fazê-lo. A maior parte deles afirma, ou é movida pelo amor por si mesmo, ou pelo desgosto por si. É o desgosto, ou, ao contrário, o amor excessivo por si mesmo que levará alguns a se preocuparem com coisas que na realidade não valem a pena. Estes são movidos, diz ele, pela solicitude, a solicitude, o cuidado com coisas exteriores a si, ou então, em consequência do amor por si. São atraídos pelo deleite, por todos os prazeres com os quais se busca agradar a si mesmo. Em um caso como no outro, quer no desgosto por si mesmo e, consequentemente, no perpétuo cuidado relativamente aos acontecimentos que possam ocorrer, quer, ao contrário, no amor por si e, consequentemente, no apego aos deleites, de todo modo, diz ele, estas pessoas estão sós consigo mesmas. Nota de rodapé. Não me surpreendo que poucos homens tenham esta felicidade. Somos nossos próprios tiranos, nossos perseguidores, infelizes, ora por nos amarmos demais, ora pelo desgosto por nosso ser. Uma vez o espírito inflado por um deplorável orgulho, outra distendido pela cupidez, deixando-nos levar pelos prazeres ou nos consumindo pela inquietude, e para o cúmulo da miséria, nunca sós com nós mesmos. Ide, página 456, fim da nota de rodapé. Nunca estão sós consigo mesmas, no sentido de jamais terem consigo mesmas aquela relação plena, adequada e suficiente que faz com que não se sintam dependentes de nada, nem dos infortúnios ameaçadores, nem dos prazeres que podem encontrar ou obter ao seu redor. É nesta insuficiência de jamais se estar só consigo mesmo, é quando se tem desgosto ou demasiado apego a si. É nesta incapacidade de se estar só que então acorrem o personagem do lisonjeador e os perigos da lisonja. Nesta não solidão, nesta incapacidade de estabelecer consigo uma relação plena, adequada, suficiente, o outro intervém, preenchendo de algum modo esta lacuna, substituindo, ou melhor, suprindo esta inadequação por um discurso. Discurso que justamente não será o discurso de verdade pelo qual podemos estabelecer, cercar e encerrar nela própria a soberania que se exerce sobre si. O lisonjeador introduzirá um discurso, que é um discurso estranho, que depende justamente do outro, dele, o lisonjeador. E este será um discurso mentiroso. Assim,
pela insuficiência em que se encontra na sua relação consigo mesmo, quem é lisonjeado se acha sob a dependência do lisonjeador. Lisonjeador que é um outro, que pode então desaparecer, transformar sua lisonja em maldade, em cilada, etc. Dependente deste outro, ele é também dependente da falsidade dos discursos, sustentados pelo lisonjeador. Assim, a subjetividade, como diríamos, a relação de si para consigo, característica do lisonjeador, é uma relação de insuficiência que passa pelo outro. É uma relação de falsidade que passa pela mentira do outro. Disto podemos facilmente tirar uma conclusão e algumas eventuais observações.